Vamos agora à quinta exceção da concordância verbal com sujeito composto. Imagine que os núcleos do sujeito composto são núcleos que estão no infinitivo, certo? 3 situações. Primeira, esses núcleos infinitivos são antônimos. Antonímia é o contrário, um núcleo é o contrário, é o exato contrário do outro. Eles são opostos. Muito bem, ó. Com antônimos, verbo no plural. Amar e odiar constituem antagonismo. Amar e odiar constituem antagonismo. Certo, ó. Quem constitui antagonismo? Amar e odiar, é o sujeito composto. Certo. São núcleos no infinitivo. Beleza. E eles são antônimos. Um é o contrário do outro. Com núcleos infinitivos antônimos, verbo no plural. O verbo conjugado vai para o plural. Certo. Agora, amar é o contrário de sofrer? Não? Amar é o contrário de sofrer? Vamos lá. Amar é sinônimo de sofrer? Eita, professor, agora pegou pesado. E aí, é ou não é? Olha que para uma amiga minha a cada novo namorado dela é um novo sofrimento. Eu não quero entrar no mérito, certo? Ó, amar não é sinônimo de sofrer. Também não é antônimo, não sei se é sinônimo, mas ele não é antônimo de sofrer. Ele não é o exato contrário de sofrer, certo? Não é sinônimo também não, tá? É claro que o professor aqui está brincando. Então, amar não é o contrário de sofrer. Se eles não são antônimos, verbo no singular. Professor, mas e se eu colocar artigo antes do verbo no infinitivo? O artigo ele tem o poder de substantivar o vocábulo. Então, o artigo pega o verbo e transforma em substantivo. E aí, se substantivou, regra geral, na regra geral só cabe o plural. O amar e os... Mesmo não sendo antônimos, Jonas, mesmo não sendo antônimos, se eu coloco artigo, o artigo substantivos e infinitivos, e aí o verbo conjugado vai para o plural, independente de se tratar ou não de antonímia, de antônimos ou não. Preste atenção. Com núcleos infinitivos antônimos, verbo no plural. Com artigos independentes de serem antônimos ou não, verbo no plural também. Agora, se forem núcleos infinitivos não antônimos e sem artigos, esse verbo vai para o singular. Pode fazer o exercício que está na sua tela. Muito bem, vamos à correção. Viver e morrer faz parte da existência. Viver e morrer fazem parte da existência. Viver é o contrário de morrer, são antônimos. Então, verbo no plural. A letra A está errada e a letra B está certa. Dormir é o contrário de acordar, são antônimos. Com núcleos infinitivos antônimos, verbo no plural. Então, a letra C está errada e a letra D está certa. Nascer não é o contrário de procriar. Nascer não é o contrário de procriar, certo? Se eles não são antônimos e nem têm artigos, verbos no singular. Verbo conjugado no singular. Então, a letra E está certa e a letra F está errada. Agora, se eu colocar artigo, professor, se eu substantivei o verbo no infinitivo, aí ficou fácil. Com artigos, verbo no plural. Entrou na regra geral. Então, nós temos a letra G errada e a letra H como certa. Na oração, nascer, procriar e morrer caracterizam seres vivos, pode-se colocar o verbo sublinhado no singular, respaldado em 2 regras de concordância verbal. Se você marcou certo, nessa letra I, acertou. Porque, olha só, nascer, procriar e morrer são 3 núcleos em ordem, em gradação. Verbo no plural ou concorda com o mais próximo que é singular. Então, é o primeiro caso de singular. Além disso, os 3 núcleos são núcleos infinitivo. Nascer é o contrário de morrer, mas não tem o contrário de procriar. Então, todos os núcleos não são antônimos. Então, o verbo vai para o singular. É o segundo caso do verbo caracteriza no singular. Então, 2 regras respaldam o uso de singular. Então, o plural está certo pela regra da gradação e o singular está 2 vezes certo pela regra dos núcleos infinitivos e pela regra da gradação. Olha que interessante. O raciocínio lógico é diferente, às vezes, do raciocínio linguístico. Tem gente que pensa assim, não, mas isso é certo ou é errado?
Isso aqui é certo? Na língua, às vezes, não é assim. Nós poderíamos trabalhar aqui com a ótica do mais certo. Na letra I, é mais certo o singular do que o plural. Mas o plural não está errado, certo? É que nem quando você tem alguma coisa que a gramática normativa diz alho, e a doutrina, os doutrinadores, os doutores em língua, os que escrevem gramática, dizem bugalho. Então, os dois estão certos, é um entendimento distinto. Um é um entendimento doutrinário, o outro é o entendimento legal, é a lei, é a regra, a gramática normativa, a nomenclatura gramatical brasileira, ou a Academia Brasileira de Letras, o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Então, cada um no seu quadrado, mas isso não pode dizer que está errado ou está certo, certo? A língua ela tem essas nuances. Olha aquele exercício que nós fizemos da ESAF, em que a banca cita o Evanildo Bechara. Então, para ele, é aquele entendimento. E a banca não, olha só, naquele concurso não existia no edital a exigência da leitura do Evanildo Bechara. Já era pressuposto que a pessoa conhecesse. Bechara e Cunha, você tem que conhecer os pontos doutrinários desses dois autores. Pode fazer o exercício 55. Muito bem, vamos à correção, ó. Já há muito tempo tinham sido feitas previsões pessimistas. Previsões pessimistas tinham sido feitas. Se localizou o sujeito e a letra A está errada, porque está escrito tinha sido feito. Olha o original aqui, ó. Tinha sido feito previsões. Tem que ficar tinham sido feitas previsões. Certo? A letra B também está errada. Nós temos aqui, ó, não basta alguns comentários. E tem que ficar não bastam alguns comentários. Alguns comentários não bastam. Localize o sujeito, hein? A letra C, ó. Certos argumentos de Trevelyan tornaram vulneráveis certas visões. Ó, no original estava vulnerável. A gente lê rápido, acho que está certo. Mas esse adjetivo está concordando com visões. Visões vulneráveis. Beleza. Olha a letra D, ó. Segundo o que se diz no texto, os ingleses haviam de ter. É haviam de ter e não havia de terem. Você pensa assim, mas não é haver no sentido de existir? Não! Esse aqui não é haver, ó. Os ingleses existiam de terem. Não é haver no sentido de existir. Então ele não é impessoal, ele é pessoal. É haver, minha gente, ó, no sentido de dever. Preste atenção nesse slide, ó. Haver no sentido de existir é impessoal. Havia várias pessoas na sala. Agora, haver no sentido de dever recebe flexão. Os ingleses haviam de ter se preocupado. Os ingleses deveriam ter se preocupado. Deveriam existir mais crianças na escola. Haveriam de existir mais crianças na escola. Certo? Então, olha, quando é haver no sentido de dever, haver de no sentido de dever, nós vamos ter o quê? Ele flexionado. Muito bem, ó, vamos aqui na letra D. Segundo o que se diz no texto, os ingleses haviam de ter. Haviam de ter, professor. No original está havia de terem. Não é haver no sentido de existir? Não, não é haver no sentido... Os ingleses existiam de terem? Não está certo. Não é sempre que tem o verbo haver que ele está no sentido de existir. Você tem que olhar no texto. Aqui ele tá, o haver de está no sentido de dever. Olha só, de dever. Então é diferente. Eu vou colocar aqui um slide para ficar mais claro. Haver no sentido de existir é impessoal. Havia várias pessoas na sala. Certo? Agora, haver de no sentido de dever recebe flexão. Então, os ingleses haviam de ter se preocupado. Logo, os ingleses deveriam ter se preocupado. Então, se eles deveriam ter se preocupado, se é haver de no sentido de dever, ele vai ser flexionado. Deveriam existir mais crianças na escola. E você quer usar o haver de no sentido de dever. Haveriam de existir mais crianças na escola. Certo? Então, aqui, ó, os ingleses haviam de ter. E não havia de terem. Beleza, então essa daqui também está errada. Qual está certa e impecável? É a letra E. Quaisquer que sejam os rumos das cidades contemporâneas, sempre haverá os que lamentarão a perda da vida em contato direto com a natureza. Certo? Muito bem.